Pobreza menstrual. De que lado você tá? O Bolsonaro é tão cruel que veta até absorvente para mulher pobre, ou não é o Estado que tem de arcar com esse custo? Não importa de que lado você tá. Se você tá usando esses argumentos no debate, você foi manipulado e tá só alimentando o algoritmo de influencer, imprensa e político. Quer aprender a parar de ser massa de manobra? Vem cá que eu te ensino. Meu nome é Madeleine Lasco, eu sou jornalista há 25 anos, especialista em cidadania digital. Eu vou te ensinar agora na prática como o seu dia a dia é afetado por isso e como a imprensa e a política já estão viciadas no esquema dos algoritmos, que se chama economia da atenção. Nenhum fato importa. O que importa é capturar a sua atenção. E isso só acontece se você deixar. Eu falo bastante sobre isso no meu curso Cidadania Digital, que está aqui embaixo, o link para você conhecer melhor. E também tem um presente para você aí no final de semana. O meu e-book Tratamento de Choque, eu vendo ele por R$10 no Kindle da Amazon, ou aqui embaixo você tem o link para baixar de graça aí. E depois me contar o que você achou. Bom, você já deve ter ouvido todo tipo de argumentação, inclusive de que se fosse dinheiro para mamata, para propaganda, para coisa de amigo, isso tinha saído. E é verdade mesmo. Quando o projeto é alinhado com o governo da vez, qualquer governo, ele vai passar de qualquer jeito. Acontece que se você é de oposição, você tem de ter excelência técnica. E esse projeto não tinha, ele era inexequível. Agora, tá todo mundo aí subindo hashtag, vamos derrubar o veto. É possível derrubar o veto? Isso quer dizer que vai chegar absorvente para mulher pobre? Não, porque o projeto está mal feito. Sobre a questão da pobreza menstrual, a gente já tem inúmeros projetos e programas de estados e municípios, isso há uma década. Por quê? Porque nós estamos no século XXI. Uma mulher que não possa ir à escola ou que perca uma oportunidade profissional por falta de absorvente não é admissível numa sociedade. Numa sociedade civilizada, nem lei precisa para isso. As pessoas não convivem, mas a gente é civilizado? Não. Então, teve de fazer um monte de lei para isso. E essa lei específica resolveria tudo? Não, não resolveria porque ela tem vícios técnicos. Vou te explicar como é que foi feita essa lei da pobreza menstrual e aí você vai vendo como o algoritmo te empurra para discussões completamente sem sentido e você acaba defendendo coisa que é contra aquilo que você queria que acontecesse. Então vamos a essa lei. O projeto é da Tabata Amaral ou é da Marília Reis? Não é bem de nenhuma das duas. Porque é o seguinte, tinha um monte, mais de 10 projetos com essa mesma temática na Câmara dos Deputados. O da Marília Reis é do ano de 2019. Ele copia um projeto que foi aprovado no Rio de Janeiro, do vereador Leonel Brizola, que foi sancionado pelo Marcelo Crivella, só que ele começa a florear demais, entrar demais em detalhe, e se perde e se torna inexequível. E eu vou te falar exatamente, ponto a ponto, o que é que foi vetado. Porque o programa foi criado. É lei, não foi vetado completamente. O Bolsonaro não vetou. O que ele vetou? Um mundo de erro técnico, pelo qual a gente pagou uma tonelada de dinheiro, porque eles têm dinheiro para consultoria e não usaram porque não quiseram. Bom, o projeto inicial da Marília Reis, ele foi modificado. Foi feito o quê? Um substitutivo. É quando você junta todos os projetos que tem de um tema e aí você coloca as partes que são consenso. Poderia ter usado como base, por exemplo, o da Tabata Amaral, que não tinha esses vícios? Poderia. Usou? Não. Por quê? Porque não precisa. Se você que está pagando não exige, para que eles vão trabalhar? Eu vou ler quem receberia, de acordo com o projeto, os absorventes. Direitinho. E essa parte foi vetada. Estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino. Mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema. Mulheres apreendidas e presidiárias, recolhidas em unidades do sistema penal. E mulheres internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. Os critérios de quantidade e a forma da oferta gratuita de absorventes e outros itens necessários à implementação do programa serão definidos em regulamento. Eu não vou te explicar, eu vou te perguntar.
De acordo com essa regra, se a estudante da rede pública de baixa renda ganhar uma bolsa de estudos numa escola particular, então ela não pode mais receber o absorvente? Suponhamos que a pessoa de baixa renda largue a escola porque ela precisou trabalhar para ajudar em casa. Ela não recebe mais o absorvente? A mãe dela não recebe mais o absorvente? Ou elas vão precisar ir presas e morar na rua para receber o absorvente? Quanto às presas, quem está no regime aberto não recebe mais o absorvente porque não está na unidade penitenciária? Quem está em prisão domiciliar não recebe o absorvente? Mulher que recebeu aquele indulto que ela fica em casa cuidando dos filhos, em vez de cumprir a pena porque os filhos são pequenos, ela também não recebe o absorvente? Se o critério de quantidade vai ser colocado em regulamento, se der um absorvente para cada uma e nunca mais der, tá cumprindo o regulamento? Então, assim, vocês veem a excelência técnica desse projeto que passou na Câmara dos Deputados. Você sabe quanto ganha um assessor técnico que faz isso? Não tem problema. Você está exigindo que entregue direito? Não, você está aí levantando hashtag. Parabéns. Agora vamos à história de... o projeto não indica de onde viriam os recursos, que aí você deve ter ouvido. O Bolsonaro vetou porque ele não indica. E aí tá uma briga que o projeto da Tabata não dizia e esse diz. A questão é um pouco mais intrincada. O Poder Legislativo não pode criar uma despesa para o Poder Executivo. Então, o projeto não pode sair assim. O da Tabata não fala exatamente de onde vem, porque ele diz, como a maioria dos projetos disso aprovados no Brasil, que isso será determinado em orçamento. Porque aí você pode destinar uma emenda, você pode tirar de qual ministério quiser, da assistência social, direitos humanos, saúde, educação, uma verba especial, uma parceria público-privada. Todos os projetos aprovados nesse sentido no Brasil, em estados e municípios, vieram com isso, porque senão ele não é constitucional. O que é que esse diz? Vou ler para você. As despesas com a execução das ações previstas nessa lei correrão à conta das dotações orçamentárias disponibilizadas pela União ao Sistema Único de Saúde para atenção primária à saúde. O SUS não pode pagar nada que não seja universal, nem o SUS, nem a educação pública. Então, como esse projeto não prevê universalização do direito ao absorvente, ele diz para quem vai distribuir, não pode pagar pelo SUS. As cestas básicas entregues no âmbito do CISAM deverão conter como item essencial o absorvente higiênico feminino, conforme as determinações previstas na lei que institui o programa. Você sabe o que é CISAM? Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Absorvente é para comer? Não, não é. Então você teria que ter modificado alguma coisa aí para poder colocar o absorvente nesse rol de coisas distribuídas. E aí me perguntaram isso no Insta. Ué, mas não vem tipo pasta de dente na cesta básica? É uma confusão. A cesta do CISAM não é cesta básica, ela chama cesta de alimentos. Ela só tem alimentos. Cesta básica, que é aquele preço que a gente ouve, a cesta básica do Diese custa tanto, ela é um rol de produtos básicos que tem uma tributação especial e na maioria das vezes ela tá em cesta de empresa, de governo estadual, municipal, mas não é a do CISAM. Aí tem mais uma fonte que foi indicada, que é para os programas das presidiárias exclusivamente, que é o FUNAP, Fundo Nacional Penitenciário. Existe uma lei complementar dizendo onde que esse fundo pode ser gasto. E você pode inserir coisas, mudar isso muito facilmente. Foi mudado? Não. Aí lhe pergunto, se o SUS é universal, por que que ele vai pagar de quem não está na penitenciária, mas não vai pagar o de quem está na penitenciária? E aí voltemos a estados e municípios. O estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais tem isso já como programa, tem legislações correndo, a cidade de São Paulo tem. Em Florianópolis eu estava vendo um programa muito interessante em que se ensina as meninas a fazer absorventes sustentáveis, mas também se acolhe essas meninas para explicar melhor sobre menstruação, como isso funciona, o que é normal, o que não é. Cada localidade dá a sua solução. E aí vamos à autonomia de estados e municípios. Vocês lembram quando o Bolsonaro queria impedir quarentena, que aí virou esse salseiro todo que você foi manipulado também de um lado ou de outro, que impediram
o Bolsonaro de conter as medidas de governadores e prefeitos? É a mesma regra. A administração da educação e da saúde, que tem princípios de universalidade, ela é conjunta entre as 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Então você não pode vir do federal impondo regras obrigatórias para estados e municípios. Vamos dizer que um município tenha recebido uma enorme doação de absorventes que já supre tudo que as mulheres carentes do município precisam. Ele vai ter que disponibilizar também? Suponha que o município não precise disso. Ele vai ter que disponibilizar também? Suponha que já tenha uma ONG, uma parceria público-privada, uma fábrica de absorvente no município. Ele vai precisar comprar também? Me falaram também a questão das camisinhas. Ué, por que não pega do mesmo lugar que vem a verba para as camisinhas masculina e feminina que estão nos postos de saúde? É também o que eu me pergunto. Tem todo esse arcabouço legal lá dentro, mostrando até o trabalho que foi feito antes para desonerar e para baixar o preço nessas compras grandes governamentais. Por que não usou? Porque você não exige, quem tá pagando é você e você fica feliz com bate-boca e hashtag. Gente, então por que agora não conserta isso? Põe o da Tabata no lugar. Por que, gente? Só pode legislar sobre um tema uma vez por legislatura. Já foi, acabou. Agora só na eleição que vem. E aí eu volto à questão da cidadania digital. Isso que está acontecendo não é assim, os políticos isso, a mídia aquilo. Não, você ganha o que pede pro algoritmo. Você tá pedindo o quê? Espetáculo e treta. Tá recebendo o quê? Espetáculo e treta. Você quer aprender a pedir diferente? Eu não sou esperta, não. Eu construí essa coisa de cidadania digital porque eu vi que eu estava sendo manipulada. E aí eu quis entender que história que era essa. Olha, eu fiquei anos atrás disso, de conteúdos, juntando. Até agora a GoNew lançou o Master Novo Poder. Só tem C-level, grandes empresários, grandes executivos, discutindo como isso afeta a gente. Porque essa questão da pobreza menstrual mesmo, quanta gente inteligente, bem intencionada e técnica, você viu entrando nesse rolo todo, que na prática significa defender uma coisa que nem estava acontecendo ou brigar contra uma coisa que também não aconteceu porque o projeto foi aprovado. Mas os políticos e os jornalistas deviam ter mais ética, não deviam cair nessa coisa da economia da atenção. É uma força nova essa das Big Techs, a gente não está acostumado, não nasceu com isso. E nós vamos ter 2 casos, a pessoa que ficou enredada mesmo, eu já fiquei, só que eu acabei me ligando e fui estudar e muita gente me ajudou. Mas tem gente que não chegou nesse ponto ainda, tá no meio do caminho sem perceber que está sendo usada na economia da atenção. E tem outro caso, que é a pessoa que já percebeu e ficou inviabilizada profissionalmente se não entrar nesse jogo. Como inviabilizada profissionalmente? Eu te explico. Você acha o quê? Que artigos como o que eu fiz para a Gazeta do Povo, trazendo tudo isso, ou esse vídeo, tem poder de engajamento? Tem poder de gerar dinheiro, recursos para a indústria em que eu trabalho, que é a indústria do jornalismo? Não. É caro fazer, porque é muito tempo de apuração, que só consegue ser feita por profissionais experientes e não gera retorno. O que geraria retorno que eu poderia fazer, que é tentador, tá? É tentador. Ou fazer um artigo, um vídeo falando Bolsonaro, cruel, tirou absorvente, papapá, ou ir lá, não, porque somos liberais, que o Estado não tem que pagar absorvente, e que é isso, capitalismo, nenê. Você deu ou não deu atenção para quem veio com esse discurso? Deu, e eu sei que você deu porque eu também já fui assim. No curso Cidadania Digital, se você sair do zero, você faz ele rápido, vai ficar 1 ano à disposição, mas você consegue fazer ele rápido. Assim, 2 módulos você já tá se ligando, não cai mais nessa. E no e-book Tratamento de Choque, se você quiser, sei lá, provar antes como é que é, dá uma olhada no e-book, porque ele vai te ensinando a perceber os seus sentimentos e dar uma parada quando você tá ficando manipulado emocionalmente por isso. E aí o político, por que ele fica encalacrado nisso? No vazamento do Facebook, por exemplo, tem os partidos europeus reclamando que eles somem do mapa. O político entra no ostracismo se ele não entrar nesse jogo. E é muito difícil porque, assim, quem entrou nessa briga,
que é de narrativas, nem é sobre o que está acontecendo. Nas redes sociais, esse povo foi para a imprensa também. Quem foi honesto aconteceu o quê? Sumiu. Então o político, se ele quiser tá ali sendo visto, porque quem não é visto não é lembrado, ele tem que entrar nisso, senão ele não é eleito. Ah, mas ele não devia entrar. Isso nem ia existir se você não estivesse pedindo isso para o algoritmo. Brasil, espero que eu tenha explicado. Deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal. Aqui na playlist Cidadania Digital tem um outro vídeo mais antigo que eu fiz que te ensina como montar uma timeline que te traga coisas positivas em vez de te trazer treta. No curso Cidadania Digital, eu dou uma aula completa e quem usou essa aula já percebeu como muda a sua vida. E eu só dou dicas de erros que eu já cometi. Eu fiz essa mudança de vida, se eu fiz, você pode fazer também. Tira o seu final de semana para pensar nisso. Eu dei um exemplo que estava bombando. Quantas coisas você está fazendo, quantas decisões que você tomou, sendo emocionalmente manipulado sem perceber. É um novo mundo, a gente tem de aprender a lidar com ele e a gente pode aprender a usar ele ao nosso favor. Muito obrigada a você que ficou até aqui, um beijo, até mais.